No alvorecer da Era Moderna, um pequeno reino no oeste da Europa começava a moldar o destino do mundo. Portugal, com suas margens voltadas ao Atlântico, não apenas buscava além-mar riquezas e terras, mas também desenhava o futuro de uma nação que ainda nem existia, o Brasil. No século XV, Portugal era uma nação jovem, unificada após a reconquista cristã, que conseguiram pegar de novo a terra que estava sendo disputada pelos muçulmanos. Ao sul resistia às ameaças mouras, ao norte buscava reafirmar sua soberania frente à Espanha. Mas a verdadeira fronteira não estava em terra firme, e sim no oceano. Enfrentando a escassez de terras aráveis e a necessidade de expandir seus recursos, Portugal encontrou no Atlântico uma rota para a sobrevivência e a prosperidade da nação. A rota terrestre que conectava a Europa ao Oriente era longa, cara e perigosa. Por séculos, a Rota da Seda foi a principal ligação comercial entre o Ocidente e o Oriente, permitindo a circulação de bens como seda, especiarias, porcelana e joias. Contudo, a expansão do Império Otomano e o monopólio exercido por italianos, especialmente em cidades como Veneza e Gênova, encareceram os produtos orientais. Para os portugueses, encontrar uma alternativa marítima à Rota da Seda era não apenas uma necessidade econômica, mas também uma oportunidade de quebrar o monopólio comercial e obter riquezas diretamente das fontes orientais. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. Sobre a liderança de Henrique, o Navegador, Portugal consolidou sua posição como pioneiro da exploração marítima. Embora nunca tenha navegado pessoalmente, Henrique foi responsável por reunir cartógrafos, astrônomos e construtores navais na Escola de Sagres. Essa instituição revolucionou a navegação com inovações como a caravana, uma embarcação ágil e capaz de enfrentar os ventos contrários do Atlântico. Os primeiros passos foram cautelosos. Em meados do século XV, os navegadores portugueses iniciaram a exploração da costa africana, descobrindo arquipélagos como Madeira e os Açores, e posteriormente alcançando o Golfo da Guiné. A busca por ouro, escravos e especiarias alimentava tais expedições, enquanto a coroa portuguesa fortalecia sua presença no comércio internacional. Em 1488, Bartolomeu Dias realizou uma das conquistas mais importantes da história da navegação. Ele conseguiu contornar o extremo sul da África e chegar ao Cabo da Boa Esperança, que até então era chamado de Cabo das Tormentas. Essa rota não apenas confirmava a possibilidade de acesso à Índia por mar, mas também representava o triunfo do conhecimento e da coragem diante do desconhecido. A travessia foi marcada por tempestades violentas. O sucesso final garantiu a expansão dos horizontes portugueses. 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama levou a bandeira portuguesa ainda mais longe, alcançando Calicut, na costa indiana. Esse feito inaugurou uma nova era comercial, permitindo que Portugal obtivesse especiarias, tecidos e outros bens preciosos diretamente da fonte. O impacto econômico foi imenso, fortalecendo o reino e transformando Lisboa em um dos maiores centros comerciais da Europa. A expansão portuguesa também levou às negociações do Tratado de Tordesilhas, em 1494, mediado pela Igreja. O tratado dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, garantindo a Portugal o controle das rotas marítimas para o Oriente.
e estabelecendo uma linha imaginária que definiria as futuras explorações. Em 1500, Pedro Álvares Cabral liderava uma frota destinada à Índia, quando avistou por acaso as terras que hoje chamamos de Brasil. Ao aportar no que nomearam Porto Seguro, Cabral e sua tripulação encontraram um mundo habitado por povos indígenas com culturas e tradições milenares. O contato inicial foi marcado pelo escambo. Os europeus ofereciam objetos como espelhos e miçangas, enquanto os indígenas forneciam pau-brasil, uma madeira valiosíssima para a produção de tinta. No entanto, essa relação logo evoluiria para uma dinâmica de exploração e dominação, com consequências duradouras para os povos originários. A chegada de Cabral ao Brasil levanta até hoje debates históricos. Muitos acreditam que Portugal já tinha conhecimento prévio da existência de terras na América do Sul. Cartas de navegadores como Cristóvão Colombo e mapas secretos podem ter dado pistas sobre a extinção de novas terras no Atlântico. Além disso, a teoria de que o Tratado de Tordesilhas foi desenhado de maneira estratégica, garantindo a Portugal o controle de territórios cuja existência já seria provavelmente conhecida. Documentos como o Mapa de Cantino, produzido pouco depois da descoberta, mostram com detalhes surpreendentes a costa brasileira. Isso sugere que Portugal pode ter explorado a região até antes de 1500, mas manteve a informação em sigilo para evitar disputas com outras potências europeias. Mas claro, tudo isso são hipóteses. As grandes navegações mudaram para sempre a configuração do mundo. Portugal tornou-se um império global, conectando continentes e culturas por meio de rotas que atravessavam o Atlântico, o Índico e o Pacífico. O comércio de especiarias, ouro e escravos transformou as economias europeias e deu início ao que podemos chamar de primeira globalização. No entanto, essa expansão também trouxe um legado de exploração e violência. Povos indígenas foram dizimados por guerras, escravidão e doenças, enquanto milhões de africanos foram forçados ao trabalho escravo nas colônias europeias. As grandes navegações abriram os mares, mas também perpetuaram desigualdades que ecoam até os dias de hoje. O Brasil, como parte desse processo histórico, herdou a diversidade cultural, a riqueza natural e as complexidades sociais que se originaram com a chegada dos portugueses. Entender as grandes navegações é compreender as raízes de um mundo interconectado, onde conquistas e desafios caminham lado a lado.